conceitos básicos aqui para a gente entender exame da cognição. Então, nossa consciência a gente divide de duas formas. Existe o nível de consciência e existe o conteúdo de consciência. Então, isso aqui é o primeiro passo, é entender. Consciência a gente tem nível e conteúdo de consciência. Quando eu falo de nível de consciência, eu estou falando de um paciente que pode variar de um paciente alerta, que está em vigília, ali com os olhos abertos, até um paciente que está em coma, onde você vai fazer estímulo verbal, estímulo doloroso, e ele não vai ter qualquer tipo de resposta. E no meio desse caminho, a gente ainda encontra, isso varia aí de acordo com a referência que a gente for ler, mas eu gosto de adotar essa classificação. Tem o paciente obnubilado, que é aquele paciente que você precisa falar mais alto com ele para ele abrir os olhos, né? Dona Maria, aí ela abre o olho, né? Então ela não está alerta, Dona Maria está ali com o olhinho fechado na sala de emergência, você precisa gritar com ela para ela abrir os olhos. Então é uma paciente que está obnubilada. E ainda existe aquele paciente que você mesmo fazendo um estímulo verbal, gritando no ouvido dele, ele não acorda, e aí você precisa fazer um estímulo mais doloroso, um estímulo vigoroso, e aí ele começa a abrir o olho, né? Então esse paciente a gente fala que ele está torporoso. Então, primeiro conceito, nível de consciência, é o grau de alerta comportamental. E para a gente valorizar uma queixa cognitiva, para a gente fazer um exame cognitivo bem feito, a gente precisa que o paciente esteja alerta. Não há possibilidade da gente fazer um exame cognitivo num paciente que está torporoso. O nível de consciência, se ele não está em alerta, vai estar prejudicado todas as funções cognitivas desse paciente. Na verdade, não que as funções estarão prejudicadas, mas você avaliar essas funções vai perder qualquer sentido. Não faz sentido um paciente que está torporoso, que você está precisando fazer estímulo doloroso para ele ter uma interação com você, para ele abrir os olhos para olhar para você, aplicar um teste de linguagem para ele. Então isso não faz qualquer sentido. Então, primeiro conceito básico, para a gente valorizar uma queixa cognitiva, para fazer o exame cognitivo, o paciente tem que estar alerta. Alerta, então, de olhos abertos, né? Não necessariamente ele está prestando muita atenção em você, mas o paciente tem que estar alerta e de olhos abertos aí para você. Combinado? Outro conceito, conteúdo de consciência. Falamos de nível de consciência, agora conteúdo. Conteúdo de consciência é a soma de todas as funções cognitivas, ou a soma de todas as funções corticais superiores, que aqui eu gosto de dividir em 6. Tem a atenção básica, as funções pré-frontais, a memória, a linguagem, praxias, habilidades visoespaciais e visoperceptivas. É isso aqui que a gente vai detalhar para vocês ao longo das aulas do curso. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de atenção básica e de funções pré-frontais. E por que é importante saber essa organização que a gente está criando aqui para vocês? De novo, isso não necessariamente no livro que vocês forem ler vai estar desse jeito, mas é uma forma que a gente acha didática de passar o conteúdo. Por que isso é importante? Saber esses domínios cognitivos, né? Isso aqui que são os domínios cognitivos, as funções cognitivas, as funções corticais superiores, e elas em conjunto formam conteúdo de consciência. A gente precisa entender isso porque, por exemplo, no conceito de demência, como que é? São sintomas cognitivos ou comportamentais que interferem nas atividades de vida diária de um indivíduo, levando a um prejuízo ali, né, da sua funcionalidade, e que isso está alterado em relação ao nível prévio do paciente. Ou seja, o paciente que tem um comprometimento de função pré-frontal, ou de memória, ou de praxia, e que aquilo prejudica a sua vida diária, a sua vida profissional, aquilo está alterado em relação ao nível prévio do paciente, a gente está frente a uma síndrome demencial, né, de predomínio amnéstico, né, de memória, que aí é a queixa mais comum do consultório, mas o paciente pode ter outros domínios aí acometidos. Então a gente tem que ficar atento aos conceitos básicos para a gente entender o que a gente está estudando aqui. Então, sem enrolação, vamos começar agora a falar sobre o exame cognitivo.